E hoje facilitou absurdamente, né? Porque na década de 80 e 90, o máximo que a gente conseguia era um VHS ali com um documentário ruim, que você mal conseguia ver. Hoje, com a internet, com os documentários e alguns órgãos oficiais, Sim. né? Vem abrindo um pouco aí, ainda muito timidamente, né? A própria NASA vem Sim. abrindo. Mas conta para nós qual é a tua visão e se você puder narrar, né? Claro, Sim. se você já teve alguma experiência pessoal mesmo, se você puder contar para Claro. nós, acho que seria legal. Conto sim. É um tema bem intrigante, né? A gente sabe que bem Curioso, né? Claro. curioso e a gente acaba também, existe essa questão do julgamento, do preconceito, Sim. mas assim, quem tá na chuva é para se Ah, Eu penso assim, né? Hoje eu não tenho mais essa... A gente sabe que as pessoas vão julgar, mas da mesma forma como muitos relatos me ajudaram no passado para eu entender o que estava acontecendo comigo, sim. hoje, eu falando aqui da minha experiência, então não foi nada que... E começou muito cedo, então não foi algo que... eu vivenciei, passei, quando criança vi, e depois, né, alguma coisa mental só. Não, foram experiências. Então, o que eu trago aqui vai ajudar outras pessoas que, de Não repente, tenho podem, dúvida. né, ter passado Não por tenho uma dúvida. situação. O meu processo, ele começa na infância, né? Porque quando eu tinha esses sonhos, eu sonhava muito com o espaço. Tá. Era só o espaço, e via as estrelas e os planetas, e era sempre aquela cena. E eu não entendia, né? Porque era repetido. Naves, e assim, criança mesmo, 6, 8 anos, 10 anos. E eu lembro muito contar para minha mãe, sonhei com umas naves. Só que eu não tinha essa repertório e nem de televisão Claro. de ver essas coisas, né? E hoje eu entendi que... hoje eu entendo, né? Conforme até essas consciências foram me passando, que aquilo era uma forma de já... Contato e para eu não esquecer e para eu ter essa... Olha, era verídico, né? Você foi acompanhado durante todo esse tempo. Mas o que começou a acontecer quando eu estava mais ou menos nessa faixa dos meus 20 e poucos anos, além de eu sonhar com as naves que eu via sempre, eu comecei a ver os seres. E aí foi o momento eu falei, eu estou enlouquecendo. Eu falei, não, porque eu não me aprofundava, eu não buscava ainda, sabe? Eu sentia, eu sabia que existia, isso para mim sempre foi uma verdade, convicção. Por isso que eu ficava tentando entender Deus, ficava tentando entender as coisas, mas para mim era muito claro a existência de outras inteligências fora, né? Uma coisa muito clara para mim. E aí, conforme eu fui vendo nessas projeções, em sonhos, era sempre o mesmo cenário. Eu estava num lugar e aí era uma sonda que descia, né? Pairava assim. Aí na hora que eu via, eu tentava fugir, eu ficava com o meu corpo em paralisia e daqui a pouco eu ia para outro lugar, do nada assim. Eu sentia dores, eu sentia queimações aqui assim, em certas regiões nas mãos. E aí eu tive um contato com um ser que ali eu fiquei com medo. Ali não foi uma experiência muito legal, mas foi importante para eu entender depois e aí sim fazer o acerto. Isso me fez procurar ajuda, porque quando eu tive contato com esse ser, que eu vi o rosto, o formato e o contato todo telepático, e eu falei, não foi um sonho, né? Podia se passar, e aquilo na minha cabeça não foi um sonho, foi muito real, as sensações, a comunicação telepática, né? E aí eu falei, não. Aí como fui pesquisar no Google, dei um Google ali, os seres assim, assim, assado. Quando eu olho, eu falei, não. E ali eu falei, não. E eu vi histórias de pessoas que tinham passado pelo mesmo processo que eu passei. Aí eu falei, eu preciso de ajuda. E aí, a quem eu ia recorrer? Né? Se eu não tinha ninguém próximo, nada que... nessa época, era 2013, mais ou menos. Eu falei, o que eu vou fazer? Né? E ali eu conheci o trabalho da Cássia Faria. Eu cheguei a fazer hipnose com ela, hoje ela é bem conhecida, né? Para eu poder entender o processo que aconteceu comigo, entre outros processos, porque eu vivenciei um caso bem, assim, que é complicado falar, mas aconteceu, né? Que eu fui entender depois, foi um processo de abdução, né? E houve, né, no caso, um acesso, né, à retirada de óvulos, né? Enfim, então foi bem complicado ali. E isso fez com que eu fui convidada para participar
do encontro com a Mônica de Medeiros, né, lá na Casa do Consolador. Sei. E ela faz um trabalho muito grande dentro da ufologia também, né? Ela é médica, né? E nesse dia tava o Gevaer, né? Tava lá também, da revista UFO. Marcos Petit, estavam várias pessoas, assim, bem conhecidas do ramo. E eu estava trazendo a minha experiência ali. E eu vi muitas pessoas que, por exemplo, pessoas que tinham implantes na coluna, que levavam ali tudo, as provas. O exame ali feito. O exame, não, era surreal. E aí, pessoas que eram tratadas, tinham acompanhamento ali, a gente trocou muita experiência, né? Depois que eu fiz esse cuidado, esse acompanhamento com a Cássia, né, que eu comecei a acessar, eu entender o porquê que eles... aconteceu isso comigo, né? Essa experiência de abdução. E ali eu fui entendendo e acessando outras consciências, e a partir dali deles, né, que eu consegui ter um acesso mais profundo e entender o trabalho que eu estou fazendo aqui. Tá. Foi a partir disso que aí hoje eles me instruem e tive avistamento. Tem uma foto que até eu tenho no meu perfil, quando eles falaram que a gente ia ter um encontro, né? Foi quando eu fui uma viagem em Florianópolis. E ali se materializou, né? Tem as naves, você vê atrás ali umas 5 esferas atrás passando, assim, e eles deram o dia, deram o mês e realmente aconteceu. Então, aos pouquinhos, eles vão trazendo provas, né? Da presença deles ali na minha vida. Me guiaram para alguns trabalhos também, por exemplo, de materialização de objetos, né? E eles vão me trazendo esses conceitos, né? Por exemplo... da materialização, você precisa vivenciar essa experiência, porque, como eles mesmos falaram para mim uma vez, nada é em vão e tudo é possível. Então, tudo é possível de acontecer no plano físico. É que, às vezes, não tem autorização para ser feito. Eles podem fazer tudo, né? Eles têm acesso, mas não interferem, apenas nos acompanham na nossa evolução, nos guiando, né? Para que as pessoas possam ter o entendimento de que realmente existem outras realidades, outros seres estão acompanhando a gente aqui e nos ajudando, né? Nesse momento que a gente chama de transição, né? Planetária.